13 de fevereiro de 1542. Na manhã fria que antecedeu o amanhecer, a Torre de Londres recebeu mais uma sentença que a história não esqueceu. Uma jovem rainha seria separada da vida por ordem do rei. A cabeça que rolou naquele dia não foi apenas uma parte do corpo, foi a imagem de um reino que havia transformado um desejo privado em lei pública. Essa cena é a chave para entender uma regra não escrita do reinado de Henrique VIII. Para ele, a virgindade não era apenas uma condição pessoal, era prova, posse e poder. E quando essa prova falhava, a resposta do rei se tornava implacável. Você está prestes a entrar num labirinto onde a cama nupcial vira tribunal e a alcova um campo de prova. Nesta investigação, a tese é direta e perturbadora. Henrique VIII não buscava apenas herdeiros. Ele perseguia com intensidade quase ritual um símbolo de domínio, a virgindade das suas rainhas, e moldou leis, igrejas e vidas para assegurar que esse símbolo lhe pertencesse. A partir dessa premissa, vamos seguir o padrão que se repete como um fio: idealização, obsessão, posse e descarte violento. Veremos como a devoção pública ao rei e a sua imagem de homem íntegro e escolhido por Deus conviveu com uma lógica íntima e destrutiva, que usou o aparato estatal e religioso para converter desejo em justiça. Se essa história está falando com você e quer acompanhar cada detalhe dessa sequência de poder e destruição, inscreva-se. Há muito para entender além da capa dourada da coroa. Henrique nasceu num mundo de expectativas e privilégio, mas também de tensões dinásticas que moldariam seu caráter. Filho de um novo rei cuja conquista do trono havia sido marcada por violência e astúcia política, Henrique cresceu sob a sombra de uma corte que combinava cerimônia, competição e amizades perigosas. Diferente do que muitas vezes se imagina sobre príncipes moldados apenas por tutores e estudos, sua educação incluiu música e esportes, combates e festas, elementos que forjaram tanto um corpo atlético quanto um senso de direito exaltado. Historiadores interpretam que essa formação precoce, junto a uma infância marcada por expectativas familiares e pela constante exaltação de seu papel, contribuiu para um ego realmente centrado na glória e no prestígio pessoal. Nesse contexto, a figura do rei adquiriu contornos quase sagrados. Era ele o interlocutor entre a Inglaterra e o divino, o guardião da linhagem e o árbitro último da honra. A coroa, mais do que um ornamento, funcionava como um selo sobre o valor das alianças matrimoniais. Quando Henrique subiu ao trono, trouxe consigo um senso profundo de propriedade, não só sobre terras e títulos, mas sobre as pessoas que entravam na sua esfera íntima. Para o monarca, a mulher que se tornasse sua rainha era, em muitos aspectos, uma extensão da sua reputação. Sua pureza física e moral era também medalha do seu prestígio. A lógica que viria a governar seus casamentos pode ser vista como uma progressão previsível. Primeiro, a idealização, a rainha como promessa perfeccionista de glória e continuidade. Depois, a obsessão, em que o rei liga a própria identidade ao controle sobre o corpo e a história da esposa. Depois, a posse, a consumação sexual transformada em ato de afirmação do poder real. E, por fim, o descarte, quando a falha percebida é punida, frequentemente com a desonra pública, anulação, confinamento ou execução. Esse padrão não se limitou a um caso isolado, repetiu-se, com variações, em cada uma das 6 rainhas que passaram pela vida de Henrique. Catarina de Aragão, a fidelidade que desafiou uma coroa. A primeira mulher a ocupar o coração e o leito de Henrique trouxe consigo toda a complexidade das alianças dinásticas europeias. Filha de uma monarquia que guardava com zelo seus laços, Catarina entrou na corte inglesa com a reputação de ser uma mulher de devoção e firmeza. A relação com Henrique, sobretudo nos primeiros anos, foi marcada por dedicação mútua e por uma imposição de papéis. Ela como esposa e representante do vínculo dinástico, ele como rei e herdeiro. Quando a questão da sucessão passou ao centro do reinado, a narrativa pública se encheu de argumentos teológicos e jurídicos.
Historicamente, Henrique invocou um argumento derivado das Escrituras para declarar seu casamento inválido, uma justificativa que acabou por entrar em choque com a lealdade pessoal e política de Catarina. A acusação que cercou o fim desse casamento não pode ser entendida apenas como um litígio legal. Catarina representava um obstáculo, não só biológico, a idade avançada e a perda de filhos homens, mas simbólico. Sua fidelidade e sua presença contrariavam a necessidade do rei de reafirmar-se por meio de um herdeiro que fosse, aos olhos políticos, legitimado sem contestações. Ao tentar deslegitimar o casamento, Henrique buscava não apenas uma solução dinástica, mas reescrever a história íntima que ligava o soberano à sua rainha. Para muitos observadores da época e, posteriormente, para historiadores, o processo de anulação foi um momento em que a lei e a fé foram rearranjadas para servir a um desejo privado disfarçado de justiça pública. Catarina, por sua vez, manteve uma conduta que desafiou a pressa do rei. Recusou a anulação, sustentou a legitimidade de sua união e se apresentou como vítima de uma corte que redesenhava regras para o benefício do monarca. Seu destino, a perda do estatuto real e o exílio simbólico, tornou-se uma potência narrativa contra a instrumentalização do matrimônio como prova de poder. A lealdade que ela exibiu envergonhou em certa medida o aparelho que procurava desmontá-la, e sua dignidade, contrariando as manobras do soberano, fez da rainha uma figura que expôs os limites éticos do exercício do poder. Ana Bolena, a obsessão que rompeu a ordem. Da fidelidade de Catarina nasceu um conflito que culminaria em ruptura. Em contraste com a rainha fiel, surgiu uma mulher jovem, ambiciosa e enigmática, Ana Bolena. Os relatos sobre sua relação com Henrique descrevem uma ascensão rápida, atenção da corte, provocações sutis e uma capacidade de transformar desejo em projeto político. Henrique idealizou Ana de forma intensa. Em cartas e promessas, procurou circunscrever nela a renovação de sua linhagem. A relação, porém, não foi meramente erótica. Ana assumiu um papel ativo na corte, alimentando expectativas e, segundo alguns relatos, fomentando a ideia de que a ligação entre ela e o rei poderia legitimar uma nova ordem. O que distingue o caso de Ana foi a capacidade do rei de transformar um desejo amoroso numa reforma institucional. Quando o Papa, por razões políticas e geopolíticas, mostrou-se incapaz de conceder o que Henrique queria, a anulação, o monarca optou por mudar as estruturas. A ruptura com Roma e a criação de um estatuto religioso inglês foram, entre outras coisas, instrumentos que permitiram a legitimidade de sua união com Ana. Nessa operação política, a questão da virgindade voltou a emergir, agora amplificada. A afirmação de que Ana seria a mulher que renovaria a dinastia exigia uma prova não só de sua fidelidade ao casamento, mas de sua pureza anterior, ou pelo menos de sua adequação ao papel de mãe do herdeiro. O padrão, entretanto, começou a se inverter. A mesma obsessão que transformara Ana em um símbolo de renovação tornou-se com o passar do tempo um escrutínio severo sobre sua vida íntima. A corte, acostumada a intrigas e jogos de poder, tornou-se terreno fértil para acusações. A acusação formal contra Ana incluiria cargos de adultério, incesto e traição, denúncias que sinais históricos indicam terem sido fabricadas ou amplificadas para servir a um fim político. Há evidência que sugere que algumas confissões e depoimentos apresentados no processo foram obtidos sob coação/pressão. Historiadores alertam para a fragilidade dessas provas e para o uso instrumental do aparato legal. Quando o rei precisava de um fundamento público para uma ação privada, o Estado se reorganizava para produzi-lo. A queda de Ana não foi apenas pessoal, foi exemplar. Ela mostrou como o ideal afetivo pode rapidamente converter-se em objeto de polêmica pública e criminalização. A execução que se seguiria, um episódio que chocou a Europa, consolidou um aviso. Nenhum símbolo pessoal do rei poderia falhar sem provocar resposta drástica. No entanto, antes que se chegasse ao clímax daquele processo, é preciso entender certas engrenagens. Thomas Cromwell, secretário e executor das estratégias do rei, emergiu como o grande operador que traduziu desejos em decretos.
Sua habilidade burocrática e política foi essencial para construir a narrativa que legitimou a punição. Thomas Cranmer, por outro lado, com seu novo papel como autoridade eclesiástica inglesa, foi peça-chave para colocar a religião a serviço do monarca. A tripla articulação entre o rei, o aparato legal e os intérpretes da fé tornou possível que questões íntimas, a virgindade, a fidelidade e o passado sexual fossem convertidas em crimes de Estado. É importante frisar que nem todos os contemporâneos aceitaram essa lógica passivamente. Houve vozes contrárias, alianças diplomáticas desconfortáveis e resistências que, quando exploradas, revelam o caráter controverso e contestado das ações do soberano. Ainda assim, a máquina que Henrique ajudou a montar provou-se eficiente. Em sua forma mais crua, a corte transformou provas frágeis em sentenças irreversíveis, e a sociedade teve de aprender a lidar com a normalização dessa violência institucional. Entre as cenas mais dolorosas desse processo estão os interrogatórios, as cartas que circulavam, muitas vezes transformadas em evidências, e a manipulação das ambições pessoais de nobres e cortesãos. Os nomes dos acusados que tombaram em sequência, injustamente ou não, ocupam páginas frias dos registros. Homens cujas carreiras foram destruídas para sustentar uma narrativa que justificasse a eliminação de uma rainha. Em muitos desses casos, há indicações claras de que testemunhos foram obtidos sob pressão direta, com promessas de perdão ou ameaças de punição. Esta realidade levanta uma questão essencial. Até que ponto a justiça do reino serviu à verdade, e em que medida ela se converteu em instrumento de vontade? A história de Ana Bolena também revela outra face, a da idealização que transforma a mulher em emblema. Por um tempo, Ana foi mais que amante, foi catalisadora de transformações religiosas e políticas. Mas o preço do papel público que ela aceitou foi alto. Ao concentrar expectativas, ela atraiu inimigos e abriu espaço para que antigos rivais se tornassem fiscais de sua vida íntima. A vigilância sobre a sua sexualidade não era apenas moral, era política. E quando a vigilância encontrou, ou construiu, falhas, a punição foi desproporcional. A corte, que celebrara a ascensão de Ana como sinal de renovação, assistiu, pouco a pouco, à sua desintegração pública. A execução, mesmo sendo tratada como um remédio político, deixou marcas profundas, não só sobre o corpo de Ana, mas sobre a própria instituição monárquica que a consumiu. Para o rei, a ação parecia reafirmar o seu controle. Para o reino, inaugurou um precedente. O monarca poderia, se assim determinasse, remodelar leis e fé para justificar decisões que nasciam na intimidade. Mini gancho. Mas, se a eliminação de uma rainha servia também como demonstração de poder absoluto, havia um custo que não se limitava ao imediato. Essas ações moldariam a sucessão, a política e as vidas futuras. E nem todos os experimentos do rei terminariam com a mesma eficácia. Jane Seymour, a recompensa em forma de morte. Após a queda de Ana, Henrique encontrou em Jane Seymour aquilo que, na sua ótica, parecia restituir algo perdido, a submissão tranquila que prometia continuidade. Jane foi idealizada de outra maneira, não como agente de ruptura, mas como consumação da antiga ordem. Discreta, aparentemente dedicada à função de mãe do futuro herdeiro. A própria morte de Jane, pouco depois de dar à luz o tão esperado menino, adquiriu um caráter tragicômico na narrativa do rei. Ela cumprira o papel mais precioso e pagara com a vida. Aqui, a interpretação delicada é necessária. Jane, para Henrique, encarnou a ideia de que uma esposa perfeita é aquela que sacrifica a si mesma em prol da linhagem. Historiadores descrevem seu caso como um exemplo da lógica que recompensa e, simultaneamente, destrói a mulher que se conforma ao papel exigido pelo monarca. A morte de Jane, ocorrida no contexto da maternidade, tornou-se quase litúrgica. A mulher que deu ao rei o que ele mais desejava foi então celebrada, embalsamada na memória do rei e colocada num pedestal que, paradoxalmente, a imobilizava para sempre. Ana de Cleves, a humilhação como estratégia política. A seguir, vem um episódio que expôs outro traço do padrão do rei, a instrumentalização do casamento para fins políticos, e a reação pública quando a expectativa privada não se confirmou.
O casamento com Ana de Cleves, resultado de uma aliança diplomática, terminou em anulação e humilhação pública para a rainha, que, ao contrário de outras, sobreviveu ao processo. Aqui é útil notar o que essa anulação revela. Quando uma rainha se ajusta às expectativas do rei, ainda assim sua posição depende de como o soberano interpreta sua utilidade. Ana de Cleves foi humilhada em público, privada do título e, entretanto, poupada da morte. Sua sobrevivência, dizem alguns registros, foi negociada como opção estratégica do rei. Uma decisão que serviu a múltiplos objetivos: livrar-se de uma esposa indesejada sem provocar escândalo maior, manter alianças diplomáticas e demonstrar controle. Catarina Howard, Juventude, Abuso e Condenação. O segundo grande episódio de execução por questões de suposta moralidade foi o de Catarina Howard, jovem, de passado questionável e de ambições truncadas. A corte a recebeu como um símbolo de renovação juvenil, mas o que se seguiu foi trágico. Acusações sobre relações prévias, muitos dos quais podem ter raízes em abusos e coerções anteriores, foram transformadas em prova de crime contra o rei. É crucial sublinhar que há forte indício de que parte do passado sexual de Catarina fora marcado por exploração e falta de poder, ao passo que o processo a responsabilizou por um comportamento que, em muitos casos, pode ter sido fruto de violência e limitação social. A fraseologia legal que surgia para punir a suposta falta de virgindade traduziu-se, nesta ocasião, numa sentença de morte. Ao analisar este episódio, é necessário lembrar que o instrumento jurídico utilizado para reprimir a mulher se articulou com uma visão patriarcal da honra. Catarina Howard foi julgada não apenas por atos cometidos, mas por aquilo que sua existência representava: a possibilidade de que a narrativa do rei sobre sua própria honra fosse contestada. As confissões colhidas no processo, em muitos pontos, resultam de relatos contraditórios e de práticas investigativas que hoje se entendem serem problemáticas. Aqui, novamente, se impõe a observação. Há confissões obtidas sob coação/pressão, e a credibilidade dessas provas é contestada por estudiosos. Catarina Parr, a sobrevivência por utilidade. Por fim, antes de chegarmos ao legado simbólico que será o tema do fechamento desta investigação, há um caso que demonstra a capacidade de adaptação feminina à lógica de sobrevivência na corte: Catarina Parr. Inteligente e politicamente articulada, Parr soube negociar seu espaço com habilidade, evitando confrontos diretos com o rei e, ao mesmo tempo, afirmando certo grau de independência intelectual. Ela quase se tornou vítima de acusações, inclusive de hérnia intelectual, como se desconfiar e discutir fé fosse crime. Mas sobreviveu quando seu papel como cuidadora do rei e cuidadora do legado dinástico provou-se mais útil do que a tentativa de eliminá-la. Este panorama abre uma pergunta maior: que sociedade permitia que o valor da virgindade, tão central para o prestígio do rei, se tornasse instrumento de mercantilização das mulheres? A resposta exige olhar para além do palácio. Na sociedade Tudor, a virgindade feminina carregava significados que iam do moral ao patrimonial. Era prova de honra familiar, garantia de legitimidade de herdeiros e, socialmente, um capital que determinava alianças e fortuna. A mulher era, muitas vezes, tratada como vetor de segurança dinástica, sua sexualidade vigiada, seu passado moeda de troca. Assim, quando um rei poderoso elevava sua própria necessidade de provar domínio pessoal a critério público, encontrou receptividade num ambiente cultural já predisposto a avaliar o corpo feminino como prova de valor. Mini gancho. Quando essa cultura se alia ao poder absoluto e quando as instituições, tribunais, bispos, conselheiros, se tornam instrumentos do capricho real, o resultado é previsível e devastador. O que segue será a demonstração de como essas engrenagens funcionavam em detalhes: os processos jurídicos que produziam as provas, os nomes sacrificados no altar da legitimidade e o modo como a ruptura com Roma criou espaço para que o rei legislasse sobre o íntimo. Ao fechar este primeiro movimento da narrativa, é essencial fixar 3 pontos que nos acompanharão adiante.
Primeiro, a repetição do padrão, idealização, obsessão, posse, descarte, não é uma metáfora isolada, ela aparece como estratégia prática do governo quase privado de Henrique. Segundo, a instrumentalização da religião e da lei foi deliberada e estratégica. Quando as normas não serviam, foi preciso redesenhá-las. Terceiro, as vítimas: Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catarina Howard e Catarina Parr não foram meras peças num jogo frio. Foram pessoas cujas vidas e corpos foram avaliados, punidos e, por vezes, sacrificados para que o rei afirmasse sua narrativa de poder. A história já nos trouxe à beira de um momento decisivo: o processo contra Ana Bolena e o papel dos operadores da corte que fabricaram, legitimaram e executaram sentenças. O próximo bloco desta investigação vai explorar, com documentos e registros, a anatomia desses processos. Quem testemunhou? Em que condições as confissões surgiram? Como se estruturou a maquinaria jurídica e como o público reagiu às execuções? Veremos ainda como o terror institucional imposto às rainhas reverberou por gerações, alterando trajetórias dinásticas e o próprio tecido simbólico do reino. A anatomia do julgamento que levou Ana Bolena ao cadafalso foi, em muitos aspectos, a cirurgia fria de um Estado que aprendera a dissecar a intimidade. Não foi apenas uma audiência, foi um processo de fabricação de culpados. Para que a pena fosse aceita pela opinião pública e pela elite, e para que o rei parecesse agir dentro de um quadro legal, foi necessário preencher lacunas com vozes dispostas a dizer o que convinha ouvir. Testemunhos surgiram, depoimentos foram compilados, cartas foram lidas em público. E em muitos desses momentos, há evidência que sugere que a verdade foi ajustada para caber na narrativa exigida. Os homens acusados junto a Ana, nomes que se tornaram sinônimo de queda e vergonha, foram usados como peças para sustentar uma acusação maior. Alguns desses nobres, segundo registros contemporâneos e interpretações posteriores, possuíam inimigos e rivais. Outros, aparentemente, foram pressionados a cooperar. Há relatos de que promessas de clemência ou ameaças veladas influenciaram declarações. Quando se diz que as confissões foram obtidas sob coação/pressão, não é metáfora retórica. Muitos historiadores apontam para práticas de intimidação e negociação que hoje reconheceríamos como comprometedoras da credibilidade judicial. Era mais simples construir uma trama de adultério e traição do que admitir que o soberano havia tomado uma decisão motivada por desejo e insegurança. O papel de operadores como Thomas Cromwell foi decisivo nesse cenário. Cromwell sabia transformar um desejo pessoal do rei em expediente administrativo. Cortes, comissões e atos foram organizados para dar cobertura jurídica ao que, do ponto de vista público, precisava parecer um imperativo de Estado. Thomas Cranmer, por sua vez, ofereceu a moldura religiosa. A autoridade eclesiástica nacional estava sendo remodelada para assegurar que aquilo que o rei queria fosse também aquilo que Deus, segundo a retórica oficial, parecia ordenar. Essa articulação entre burocracia, lei e religião produziu uma máquina eficaz de legitimação. Nem por isso seus produtos foram honestos. A execução de Ana foi um espetáculo que visou, acima de tudo, demonstrar que o erro pessoal do rei poderia ser retificado pela lei. Mas a cidade que assistiu ao desenlace sabia, em suas conversas de mercado e em seus corredores, que algo essencialmente privado havia sido convertido em justiça pública. A repercussão internacional foi intensa. Cortes europeias notaram que se um rei podia remodelar a fé e a lei para justificar um casamento, o precedente político era perigoso. Dentro da Inglaterra, porém, o efeito imediato foi intimidar a corte e enviar uma mensagem clara. A virgindade, a história sexual e até a reputação íntima de uma mulher seriam, a qualquer momento, material de escrutínio e punição se pudessem ser transformados em prova da honra ou desonra do rei.
A retribuição se estendia além das rainhas. Vários homens sentiram o peso da máquina real. Carreiras interrompidas, propriedades confiscadas, famílias arruinadas. Assim, a montagem do caso não só eliminou um símbolo, a rainha acusada, como também desarticulou redes de apoio que poderiam funcionar como pontos de resistência. Por trás das sentenças públicas havia uma lógica pragmática: assegurar obediência e esvaziar de aliados qualquer voz que pudesse contestar a narrativa do monarca. Ainda assim, o padrão que emergia no caso de Ana, idealização que vira obsessão, seguida de acusação e eliminação, não é completo sem observar o modo como a corte e a sociedade reagiam. A cultura da honra e do prestígio na Tudor Society já conferia à virgindade feminina um valor quase ritual. A invocação pública desse valor por Henrique foi um passo adiante, transformou-se em um critério legal e político. Quando a servir ao rei, a virgindade passou a ser tratada como prova e propriedade. Cada acusação ganhou o verniz de uma defesa de ordem e moral. Só que, por trás desse verniz, havia interesses, manipulações e, muitas vezes, mentiras. Jane Seymour surgiu depois deste tsunami. A sua figura, diferente da de Ana, foi saudada como retorno à estabilidade, discreta, submissa e aparentemente dedicada à função que Henrique clamava como primária, a produção de um herdeiro varão. Jane não encenou ruptura, ela se acomodou ao papel que a corte e o rei exigia. É importante não romantizar. Muitos relatos posteriores pintaram Jane com traços de santidade para justificar a lembrança que o rei quis preservar. Sua morte no parto, dolorosa e comum na época, foi politizada de maneira ambígua. Celebrou-se o rei que obteve seu filho, mas também eternizou a mulher que havia cumprido seu destino num pedestal que, na prática, significava apagamento. Ela foi conservada como ideal, não reconhecida como pessoa plena, com desejos e história. O que o caso de Jane revela é a face recompensadora e ao mesmo tempo destrutiva do padrão. Quando a mulher correspondia ao papel de continuidade dinástica, recebia a honra, mas essa honra era uma prisão simbólica. A submissão era desejada e celebrada. A mulher que a encarnava era reverenciada de tal forma que mal podia ter voz própria. Em outras palavras, a recompensa tornava-se outra forma de posse. O episódio com Ana de Cleves elucida outra estratégia prática do rei. Quando a expectativa privada sobre uma esposa não se confirma, é possível transformar o fracasso numa lição pública sem necessariamente recorrer à pena capital. O casamento com Ana de Cleves nasceu de cálculo político, uma aliança, um acordo dinâmico entre potências. A realidade, porém, divergiu do projeto. Henrique alegou que a consumação não fora bem-sucedida. A narrativa oficial explorou a questão de atração e adequação. Mas, ao contrário de outros casos, a anulação foi escolhida como saída. Ana foi humilhada em público, descrita, em relatos que circularam pela corte e pela imprensa da época, de maneiras que apenas reforçavam sua inadequação. E, em seguida, foi reintegrada em certas condições. Mantida em conforto material, afastada do poder, mas viva. Alguns interpretam essa decisão do rei como pragmática, preservar relações políticas sem manter uma companheira indesejada no leito. Outros veem uma demonstração deliberada de que a humilhação pública podia ser tão eficiente quanto a execução. A história de Catarina Howard é talvez a mais dolorosa em termos de injustiça pessoal. Jovem, chegada à corte de forma que hoje muitos historiadores descrevem como obra de proteção e exploração, Catarina teve sua história sexual analisada com olhos que frequentemente perdiam a noção de contexto. Relatos de abusos anteriores e de vulnerabilidade foram traduzidos no tribunal em acusações de promiscuidade e traição. Testemunhos contraditórios e confissões obtidas sob coação/pressão alimentaram a acusação. A justiça aplicada a Catarina foi uma justiça de gênero num sentido brutal. Ela foi responsabilizada pela própria história, por um passado marcado por pouca escolha e muita exploração. O processo judicial contra ela converteu um passado violento em culpa privada, e a pena aplicada foi implacável. Neste ponto, é imprescindível lembrar o método. A lei se adaptou para punir aquilo que o rei preferia ver punido. Houve inovação legislativa.
Houve usos retóricos da religião e da moral. Houve comissões e câmaras que, sob a batuta de conselheiros leais, definiram quem seria acusado e como as provas seriam apresentadas. As palavras adultério, incesto e traição surgiam em discursos que misturavam moral e política, confundindo o que era crime de Estado com o que era ofensa privada. Quando se afirma que as confissões foram obtidas sob coerção, trata-se de constatar uma prática documentada em alguns registros. Presos que mudaram depoimentos quando confrontados com a perspectiva de tortura, de execução ou de destruição total de reputação. Isso mina a credibilidade de muitos processos e, portanto, força os historiadores a manterem uma postura cautelosa. Muitos preferem falar em evidências problemáticas ou provas comprometidas. Catarina Parr representa a outra margem do espectro, a sobrevivente que aprendeu a negociar. Seu triunfo não foi heróico no sentido de uma oposição aberta ao rei, foi tático. Ela combinou submissão performada com inteligência política. Aprendeu a cuidar da imagem do soberano e a oferecer utilidade. Cuidar da casa real, mediar questões familiares e manter certa aparência de harmonia. Quando as suspeitas de heresia pairaram sobre ela, acusação que, no ambiente da corte, poderia ser fatal, a estratégia foi transformar utilidade em salvo-conduto. Parr saiu viva. Alguns registros indicam que ela agiu com habilidade, outros argumentam que sua sobrevivência advém mais de sorte e circunstância do que de mérito. Em qualquer caso, sua trajetória mostra que, numa corte onde a vida de uma esposa dependia do juízo do rei, a habilidade de se tornar instrutiva para o monarca apresentava-se como um meio de segurança. Ao longo desses episódios, a igreja e a lei se transformaram. A ruptura com Roma, já mencionada, foi muito mais do que uma questão teológica. Tornou-se também ferramenta política para que Henrique pudesse legislar sobre sua intimidade. A criação de uma autoridade religiosa nacional, controlada em última instância pelo rei, significou que assuntos antes regulados por órgãos externos poderiam ser tratados internamente conforme a conveniência real. Isso facilitou a instrumentalização do casamento, da moral e do escândalo sexual como questões de Estado. A religião passou assim a servir de cobertura para decisões que nasciam de desejos privados. Os procedimentos judiciais da época merecem um olhar mais preciso. Julgamentos de alta traição e processos por motivos morais seguiam ritos que incluíam comissões, leitura de acusações e julgamento por pares. No entanto, no caso de figuras tão próximas do rei, as regras normais eram frequentemente suspensas ou reinterpretadas. Documentos oficiais, cartas interceptadas ou citadas e depoimentos de cortesãos eram transformados em prova. Mas, quando a pressão política era grande, a verificação desses documentos e a independência das testemunhas ficaram comprometidas. O resultado foi a conversão de uma esfera destinada a buscar a verdade em um aparelho voltado à legitimação de decisões prévias do monarca. E qual era o papel do público nessa narrativa? As reações populares variaram. Havia quem aplaudisse a defesa da honra do rei, quem se sentisse desconfortável com a velocidade e a violência das sentenças, e quem via nas lutas de poder da corte reflexo de lutas por subsistência e influência. O efetivo impacto social não se limitou às execuções. As famílias dos acusados eram estigmatizadas. Alianças dinásticas foram reconstruídas e a atmosfera de suspeita espalhou-se, tornando a corte um lugar de perigos constantes. A qualquer servidor ou condessa cabia pensar 2 vezes antes de se aproximar dos capítulos íntimos da família real. A sucessão dinástica e suas consequências políticas foram, igualmente, produto desse padrão destrutivo. A busca por um herdeiro varão não foi um capricho abstrato. Carregava o medo real de disputas, de guerras civis e do colapso do projeto político que sustentava a casa Tudor. Ainda assim, reduzir a política de Henrique a essa necessidade seria omitir o elemento central da nossa tese. A virgindade foi transformada em símbolo de posse e legitimidade, e a incapacidade de comprovar essa virgindade ou de moldar a narrativa que a cercava tornou-se justificativa para a destruição. As implicações foram duradouras, pilhas de ressentimento, linhas de sucessão questionadas e um legado de trauma que atravessaria gerações.
Quando se chega ao ponto de traçar a linha entre o privado e o público, é impossível não notar o impacto na família dos monarcas. Os filhos, figuras que deveriam representar o futuro, foram, em muitos casos, construídos politicamente de maneiras que deixaram marcas psicológicas profundas. A deslegitimação de matrimônios, as tensões entre linhagens e os conflitos religiosos alteraram a infância e a educação dos herdeiros. Não é exagero sugerir que o clima de suspeição e de instrumentalização das relações afetivas deixou um legado de insegurança política que perdurou muito além do reinado de Henrique. E então chegamos ao capítulo final dessa sequência, Elizabeth. Filha de Ana Bolena, ela recebeu do destino um papel que subverteu a lógica que a condenara. Fez da virgindade um trunfo político. A construção da imagem de Elizabeth como rainha virgem foi uma resposta simbólica à violência que havia marcado sua linhagem. Onde o pai transformara a virgindade em prova de posse, a filha a transformou em símbolo de autoridade autônoma, um ato de inversão que transformou um atributo privado em indústria política pública. Elizabeth, ao se apresentar à nação como mulher não casada, criou uma narrativa de suficiência e completude. A virgindade deixou de ser atributo a ser controlado por um homem para se tornar sinal de independência e poder. Muitos historiadores interpretam essa escolha como consciente e calculada, um modo de evitar que outro homem usasse o matrimônio como mecanismo de controle sobre o trono. Assim, o que foi arma de dominação converteu-se nas mãos de Elizabeth em proteção e em discurso de soberania. A rainha virgem não era necessariamente apenas recusa ao casamento. Era uma resposta política que redefiniu os termos da autoridade feminina. O legado é ambivalente. Por um lado, Henrique VIII deixou um Estado mais centralizado, uma igreja nacional e uma monarquia cujo poder podia ser exercido com mão de ferro. Por outro, seu reinado deixou um rastro de vidas destruídas, famílias despedaçadas e precedentes institucionais que autorizavam a instrumentalização da lei para fins privados. A história não o absolve, transforma a imagem da coroa, brilhante e pesada, numa peça de história que custou sangue e sonhos. Há, também, uma lição sobre a objetificação das mulheres sobre o patriarcado. No mundo Tudor, a mulher era frequentemente avaliada como garantia de aliança, como repositório de honra familiar e como meio para assegurar herdeiros legítimos. Quando o rei se apropriou dessa lógica e a ampliou, o resultado foi a mercantilização plena dos corpos e das histórias femininas. O que fora discutido em castelos e câmaras acabou sendo julgado em praças e parlamentos. E, quando se decide que a intimidade de outrem é matéria de Estado, a própria noção de justiça sofre erosão. Do ponto de vista jurídico e moral, o que se observa é a convergência perigosa entre desejo pessoal e aparato institucional. Quando o soberano decide que sua afeição e sua reclamação íntima são causa pública, cria-se a ilusão de que o Estado está agindo para o bem comum. A realidade é outra. O Estado, por vezes, passou a agir para proteger a narrativa do homem que o personificava. Em situações assim, a neutralidade das instituições é posta em xeque e a verdade torna-se refém da conveniência. Ao encarar essas tragédias individuais, é preciso reconstituir as vidas por trás dos títulos. Catarina de Aragão foi mais do que uma rainha deserdada, foi uma mulher de dignidade que, mesmo privada do poder, manteve sua convicção. Ana Bolena foi mais do que uma amante executada, foi peça central de uma transformação religiosa e política que custou a ela a vida. Jane Seymour foi mais do que a mãe do herdeiro, foi uma figura de sacrifício utilizado como mito. Ana de Cleves foi mais do que uma aliança desfeita. Sua humilhação revela o jogo de interesses que governava o matrimônio aristocrático. Catarina Howard foi mais do que uma jovem julgada por um passado violento. Foi uma vítima da interpretação punitiva de culpa feminina. Catarina Parr não deve ser vista apenas como a mulher que sobreviveu, mas como um exemplo de adaptação política feminina em ambiente hostil. Todas elas aparecem juntas como evidência de um padrão. Não era somente procurar herdeiros, era afirmar domínio sobre corpos e narrativas.
Quando se pensa nas repercussões políticas, culturais e simbólicas, percebe-se que o reinado de Henrique remodelou a relação entre o privado e o público na política inglesa. A intimidade passou a ser um terreno de ação política, e onde havia desejo, impôs-se a lei. Essa apropriação trouxe clareza sobre os riscos do poder absoluto. Quando o soberano consegue transformar capricho em norma, as instituições perdem sua função original de contenção e passam a ser instrumentos de vontade. Há, portanto, uma advertência que emerge dessa história. A concentração de poder, somada ao culto da pessoa do governante, tende a corroer limites e a produzir violência legitimada na forma de leis e costumes. Não se trata de reduzir Henrique ao mal individual. Trata-se de reconhecer como as estruturas históricas permitiram que decisões íntimas se tornassem políticas. Há, portanto, uma advertência que emerge dessa história. A concentração de poder, somada ao culto da pessoa do governante, tende a corroer limites e a produzir violência legitimada na forma de leis e costumes. Não se trata de reduzir Henrique ao mal individual. Trata-se de reconhecer como as estruturas históricas permitiram que decisões íntimas se tornassem políticas. Ao examinar as vidas das 6 rainhas, percebe-se que as instituições aceitaram, repetidas vezes, converter suspeitas e fragilidades em provas. E quando o Estado aceita isso, a degradante verdade é que a vida de muitos passa a valer menos que a aparência de honra do monarca. No campo das emoções e das imagens, o reinado deixou cenas que a posteridade não esquece. A alcova transformada em tribunal, a Câmara dos Conselheiros que se converte em mapa de acusações, a torre que hospeda tanto prisioneiros quanto decisões políticas. Essas imagens simbolizam a convivência entre o brilho da coroa e a sombra que ela projeta. Ao final, a pergunta que assombra é simples e duradoura. Qual é o preço da manutenção da imagem pública de um governante quando esse preço é medido em vidas privadas? Se há um fio que liga todas as histórias, é este. Na medida em que o corpo da mulher passou a ser metáfora da honra do rei, perdeu-se a possibilidade de vê-lo como sujeito de direitos. O casamento deixou de ser um vínculo de afeto e passou a ser instrumento legal, moral e político. Quando o rei transformou a virgindade em critério de poder, instituiu um padrão que alimentou violência institucional. E essa violência, institucionalizada, justificada e normalizada, foi paga com sangue. O contraponto de Elizabeth I mostra que as coisas poderiam ser pensadas de forma diferente. Ao adotar a virgindade como estratégia política, ela subverteu o uso que o pai fizera do mesmo conceito. A sua recusa em ceder o corpo e a palavra a um marido transformou a imagem de virgindade em aquilo que poderia proteger um trono. Mas essa inversão também levanta questões. Até que ponto a instrumentalização de um símbolo pode libertar alguém das estruturas que ajudou a construir? A resposta é ambígua. Elizabeth conquistou autoridade e respeito. Ainda assim, seu gesto nasce de uma história de violência que, em parte, a moldou. Ao encerrar essa investigação, fica a lição mais ampla, talvez a mais urgente. Poder absoluto e desejo não devem ser confundidos com direito legítimo. Quando a autoridade pessoal de um governante se sobrepõe à ética das instituições, as consequências são humanas e profundas. As histórias das 6 rainhas de Henrique VIII não são apenas relatos de intriga palaciana. São advertências históricas sobre como o corpo e a reputação de mulheres foram, por séculos, campos de batalha em que se resolveu o destino de nações. Se ao ouvir estas páginas, você se perguntou qual dessas figuras melhor revela a face mais trágica desse padrão, pense além do espetáculo. Considere as vidas que se desfizeram, os testemunhos arrancados, as mães separadas de filhos e as famílias destroçadas. Essas são as marcas do custo humano de um reinado que confundiu desejo com direito e que utilizou a lei para proteger uma narrativa pessoal. Se essa análise diz respeito ao seu interesse por história e por compreender como as estruturas do passado moldam o presente, há mais a explorar. Na descrição do vídeo está a playlist com outras investigações sobre a dinastia Tudor e suas figuras, fontes e documentos recomendados para quem quiser aprofundar. E nos comentários, conte qual destas histórias te atingiu com mais força. Qual mulher você acredita que foi tratada com maior injustiça pelo sistema que sustentou o rei?
A história de Henrique VIII e de suas rainhas é um espelho incômodo. Olhá-lo é escolher entre glorificar o poder ou reconhecer seu custo. Escolher lembrar das vítimas é, talvez, a forma mais honesta de não repetir aquele padrão. Se você quiser continuar essa conversa, inscreva-se no canal e confira a playlist indicada. Obrigado por acompanhar esta investigação sobre a obsessão de Henrique VIII por rainhas virgens e pelo preço que essa obsessão impôs a um país e a muitas vidas.